Boa noite. Boa noite. Nós podemos estar muito bem acolhidos pela espiritualidade. O nosso Mestre Jesus, desde cedo, já preparou um caminho para nós e esse ambiente já está assim receptivo para nós que estamos aqui e para aqueles que vão estar lá nas suas casas, que vão ouvir, também vai se beneficiar desse momento que nós temos o prazer de estar aqui, né? E hoje nós temos aí a primeira vez uma palestrante, que seja a primeira de muitas outras vezes, tá? E nós vamos começar hoje esse momento agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de chegar aqui, agradecendo o dia de hoje, desde aquele momento em que nós botamos nosso pezinho no chão. Às vezes a gente esquece de dizer obrigado, Senhor, por me permitir levantar hoje. Então, se esquecemos, ainda dá tempo, porque o dia ainda não terminou. E assim, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, essa oportunidade, nós unimos as nossas vozes numa prece para a abertura do tema de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas lembrai, Senhor Jesus, que esse é o teu poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Miriam, fica à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos no nome do Cristo, procurando aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Desde já agradeço a oportunidade que a casa tem me dado, de eu poder trazer um pouquinho do meu conhecimento e dividir com vocês. Então, eu me chamo Iria Lima, sou celebrante social e mestre de cerimônias, e o que eu mais gosto de fazer é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? E é minha maior necessidade. Nós falamos daquilo que mais temos necessidades. Então, eu espero que os nossos amigos ouvintes, né, que estão dentro dos seus lares, possam absorver da melhor forma tudo o que aqui for dito. E como, não sei se vocês já me conhecem, me viram por alguma casa, eu gosto de interagir com vocês. Então eu vou estar abordando o tema e eu acho interessante que vocês, caso venha ter alguma dúvida, vocês possam tirar para que nós possamos conversar, né? Nós tenhamos aí uma noite mais agradável, né? Pois bem, o tema dessa noite é: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Então, quando nós não temos a compreensão sobre essa passagem do Cristo, acreditamos que Deus pede, ou que o Cristo nos pede, que nós nos sacrifiquemos para que isso aconteça. Porque nós sabemos, nós estudantes da doutrina espírita, sabemos que o maior laboratório de ajuste é a... Onde está o nosso maior laboratório de ajuste? A família, né? Os maiores desabores é na família. O estar junto com as pessoas é difícil, porque é muito comum que todos tenham razão. Imaginemos duas pessoas em conflitos, os dois lados querem ter a razão, não é isso? E sempre vai acontecer isso. Nós que fomos os chamados para aqui estarmos procurando a verdade, porque doutrina dos espíritos não é uma doutrina de meio termo, morno, né? Ela é real, ela é verdadeira. Nós que aqui estamos, nós fomos os chamados, mas nem todos serão os escolhidos, porque nós estamos sendo chamados para a verdade, para que nós possamos despertar em nós o homem novo. Não é isso? Quando nós chegamos numa casa espírita, nós deparamos que não existem pessoas saindo pela janela. Já deu para ver isso?
não são superlotadas. E tem um porquê. Porque aqui é baseado na verdade. E aqui nós aprendemos que para toda causa vai existir uma consequência. Para toda ação, uma reação. Não é isso? Então, quando nós, não que nós aprendemos, quando nós descobrimos que isso acontece, é mais fácil que nós façamos o quê? Vamos embora. Não, para não encarar a verdade. Porque para que nós possamos ser bons, requer muito sacrifício para muitos. Mas o Cristo não pede que nós nos sacrifiquemos, e sim que nós nos esforcemos para sermos melhores. O sacrifício é muito ruim. Eu vou me sacrificar para estar junto de tal pessoa que eu sinto que me fez mal, que eu sinto que eu fui injustiçada, que eu sinto que eu fui caluniada, estou dizendo na família. Então vem a doutrina espírita e nos mostra que cada um vai dar aquilo que tem. E muitos de nós nos melindramos achando que nós não somos merecedores de tal. Eu não sou merecedor. Irmãos, nós podemos até achar que nós não somos merecedores de tantas maldades, de tantas injúrias, de tantas injustiça, maledicência para conosco. Mas nós aprendemos aqui que nós vivenciamos uma única vida em vários ciclos, não é isso? Hoje nós estamos aqui, mas nós já tivemos tempos pretéritos, ciclos lá atrás, em que nós muitas vezes sucumbimos com aquele que hoje nós temos uma certa antipatia. Concordam? Nós espíritas acreditamos que nós já vivenciamos outro tempo com essas pessoas em que nós muitas vezes imploramos junto ao Pai para aqui estarmos. Íria, eu não acho que eu implorei para estar com essa família. Imploramos, irmãos. Nós pedimos muito ao Pai para que nós tivéssemos uma nova oportunidade. Na fila da reencarnação, segundo os nossos irmãos espirituais, eles nos dizem que existem pessoas tentando furar fila, querendo vir, porque o único meio de nós nos redimirmos para com o outro é estando juntos. É aqui, é o mundo em que nós estamos vivendo, de provas e expiações. Então, muitos de nós, ou a maioria, imploramos para aqui estar. Só que, detalhe, quando aqui chegamos, o que acontece? Caímos no esquecimento. Por que pai joga filho pela janela? Por que mãe? Por que filho mata pai e mãe? Não deparamos com essa realidade, irmãos? Nós não deparamos que uma mãe que põe um filho no mundo dorme numa cama e acorda do outro lado porque a sua própria filha tirou a sua vida. Nós não deparamos com essa realidade? Pai que pega uma filha e simplesmente joga pela janela. Estou falando alguma coisa que não é a realidade? Um malfeitor que pega uma criança de 3 meses e estupra. Então, percebam, essas pessoas que estão vacilando terão que voltar para que possa ser resgatado esses débitos. E muitos somos nós mesmos. O mundo se encontra doente, o mundo não é doente. Nós nos encontramos enfermos, mas nós não somos eternamente enfermos. Estamos passando por uma lapidação, saindo desse mundo de provas e expiações, para que nós possamos galgar um mundo melhor, um mundo de regeneração. E para que nós possamos adentrar a este mundo de regeneração, nós precisamos estar limpos, livres de injúrias, de mágoas, ressentimentos. A nossa bagagem tem que ser mais sutil possível para que nós possamos adentrar. Concordam ou não? Não tem como nós adentrar ao reino dos céus com uma bagagem pesada, de vingança, de ódio, de não perdão. Por isso que ainda nós estamos aqui, nessa escola terrena chamada Terra. Um aprendendo com o outro. Então nós que aqui estamos, nós fomos os chamados. Podemos nos dizer privilegiados?
Não sei, mas podemos dizer olhados pelo Pai. Estamos sendo olhados por Ele, porque já despertou em nós. Eu pergunto a vocês, fechem os olhos ou mentalizo. Vocês, quando aqui chegaram há 3, 4, 5, 10 anos atrás, tinham um comportamento, não tinha? Hoje já se sente melhores? Eu creio que todos nós temos algo de bom a dizer. Eu creio nisso, eu, Íria, creio nisso. Que todos nós temos algo de bom a dizer. Mas nós não estamos ainda numa escala que podemos dizer perfeitos. E sim melhores. Eu não perdoo, mas eu consigo desculpar. Eu não emano mais para o outro aquilo que eu emanava lá atrás sem o conhecimento. Porque o conhecimento nos liberta da ignorância. O conhecimento nos liberta da ignorância. Por isso que aqui nós estamos. Nós estamos em busca de conhecimento para que nós nos libertemos da ignorância. E lembremos que o outro só oferece para mim aquilo que ele tem. Mas cabe a mim ser melhor. O chamado está sendo para mim. Para muitos podem nos ver como tolos. Ela é tola de aceitar isso. Como que nós podemos reconhecer o verdadeiro cristão? Estudante da doutrina, como se reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita? Gradativa. Gradativa. É aquele, podemos reconhecer o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita com aquele que vai combatendo as suas más tendências diariamente. E não da noite para o dia se dizer que somos santos. Porque lá naquele lugar chamado umbral, os nossos amigos espirituais dizem que tem bastante espírita lá. Tem bastante. E queria levar um rótulo daquilo que não era. Podemos dizer os falsos profetas? Podemos. Então nós que fomos os chamados, o despertar tem que ser em nós. De nós nos redimirmos ou amenizarmos a nossa bagagem quando aqui nós estivermos. Reconciliar com o adversário não requer, no patamar onde nós nos encontramos, estar junto, lado a lado. Não dá ainda. Seria muita mediocridade se assim nós o fizéssemos. Não temos evolução para tanto. Mas que nós vamos limpando o nosso coração. Que nós vamos enxergando o outro como também um filho de Deus, que também tem a razão dele. Que não houve o despertar nele. E o sofrimento é grande para essas pessoas que ainda não despertaram para o bem. É grande. Melhor seria que nós fôssemos enfermeiros do que enfermos. Mas o enfermeiro, ele não tem tempo, não tem hora, não tem uma vida agradável em família, porque ele tem que sempre estar lá, né? Natal, Ano Novo, né? Enquanto a família está comemorando, ele está lá, cuidando de alguém. Então não é tão fácil assim. Mas é bem melhor que ele esteja cuidando de alguém do que depender de ser cuidado. Deu para entender? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom. O nosso amigo De Luca, conhece? José Carlos De Luca, ele disse de uma tríplice doutrinária na casa espírita. Primeiramente, você vai em busca de conhecimento, adentrando a casa espírita. Segundo passo, você se abasteceu de conhecimento. Terceiro passo, sair para praticar aquilo que você veio em busca. E ao saindo para praticar, que é na prática que nós podemos dizer se nós estamos sendo bons, melhores ou não. Somos espíritos individuais, cada qual responderá por si junto ao Pai. Eu não respondo pelos meus filhos, nem os meus filhos por mim, mas eu respondo pelo papel que eu vim aqui fazer na Terra, como mãe, como esposa, como filha, como uma trabalhadora da casa espírita, eu respondo por isso. Agora, cada um responderá por si. Como será o nosso momento do tete-a-tete junto ao Pai? Como será? Então, nós nos preparamos não para morrer, porque nós sabemos que a vida continua após essa, o novo ciclo irá se reiniciar. Nós nos preparamos para a vida,
para a vida. Porque quando nós passamos para o outro lado, eu não sei se a casa já falou para vocês que vocês vão desencarnar. Falaram? Infelizmente, todos nós, não se engane, todos nós iremos desencarnar. O nascer podemos até impedir, mas o desenho... E ainda bem que não dá. Imaginou você com 150 anos, o peso. Já está difícil, então não está chegando. Você está entendendo? Então, é como se, eu costumo dizer, a gente tem medo do desconhecido. O espírito não pode ter medo da morte. É um outro tema. Como não? Nós temos medo do desconhecido. Mas nós temos o consolo. Doutrina espírita é uma doutrina consoladora. É uma doutrina de oportunidades. Que ninguém pune ninguém. Quem nos pune somos nós mesmos. Quem nos algema somos nós mesmos. E quem nos liberta somos nós mesmos. Costumo dizer que o desencarne é como se o pai tivesse aberto uma gaiola e o passarinho vai embora. É horrível para o passarinho ficar naquela gaiola ali o dia inteiro. Bate aqui, bate ali, bate ali. Meu filho, ele fala, mãe, para mim não deveria existir passarinho em gaiola. E não deveria, ele veio para a natureza, ele veio para voar. Passarinho não veio para ficar lá sendo um objeto bonito para a pessoa ficar olhando ali, não é. Ele veio para voar na natureza e nós prendemos. E assim nós somos com os nossos familiares, nós queremos ficar, se pudesse segurar pelas pernas, nós pegamos. Basta você sair de perto que ele vai embora. Não é isso? Está lá no hospital. Sim, mas ele não quer deixar porque nós fazemos isso. Nós que fazemos isso. Somos nós. Então, esse reconciliar é estar de bem consigo, olhar para o outro com os olhos do amor, compreender. O Pai não pede que nós aceitemos. Gente, a mensagem é bem diferente. Esse negócio, eu aceito a morte, eu aceito que me tratem mal, eu aceito porque... Mentira, é demagogia. Mas ele pede que nós tenhamos compreensão sobre os fatos. Compreender vai além. A aceitação não cabe a nós ainda. Não estamos nesse patamar de sermos um anjo de candura, uma Madre Teresa de Calcutá. Não, mas nós estamos galgando para esse patamar de sermos espíritos melhores, mais evoluídos, menos carrancudos, mais compreensíveis, mais amáveis. É para isso a nossa vinda, deixar os nossos lares para estar numa casa como esta. É para isso. Tem que ter fundamento em nossas vidas. Nós temos que ter sentido. Não é porque eu tenho o cabelinho branco e ele não tem, que ele é mais jovem. Não é. Todos nós um dia iremos. Que nós possamos ir com maestria, com elegância adentrar o reino dos céus. Com maestria. E nós somos merecedores disso. Todos nós. Principalmente nós que aqui estamos. Porque nós estamos aqui procurando nos melhorar. Nós não estamos aqui pensando em como nós vamos matutar para fazer uma maldade lá fora. Não tem esse pensamento em nós. Os irmãos ouvintes também. Se estão ali, são pessoas que querem se absorver de coisas boas. Eu preciso me absorver de coisas boas. Eu preciso ter coisas boas em mim. Me incomoda ser como sou. Eu vou falar uma coisa para vocês. E é uma coisa que sempre eu falo nas minhas explanações. Eu faço palestra há muito tempo. E quando eu iniciei esse trabalho na casa, eu sentia muita vontade de fazer palestra de domingo. Porque domingo era onde a casa fica mais cheia. Jamais eu queria fazer de uma quarta-feira que vinha somente aquelas meia dúzia de pessoas. A gente quer, o orgulho vai inflando, a vaidade vai inflando, e você passa a entender que você não aprendeu nada ainda. Você tem que voltar lá pro prezinho. Enfim. E eu queria fazer num dia de domingo. Fui. Do dia de domingo me chamaram. Íria, domingo próximo vai ser sua palestra. Eu falei, uau! Isso há uns 19 anos atrás. Uau, que legal, domingo.
Aí eu comecei a fazer, aí a Cristina, uma amiga, ligou e falou assim, Aire, o tema vai ser paciência. Eu falei, uau, vou pegar as melhores obras, com os melhores exemplos. Chico Xavier, então, estava na minha cabeceira o tempo todo. As obras de Chico, né, que é mais bondade que Chico, paciência que Chico. Então eu falei, é lá que eu vou me abastecer de coisas boas. E eu lá estudei, cheguei no domingo, eu falei, hoje é meu dia. Aí, como fiz aquela palestra, quando acabou a palestra, eu ia passando pelo corredor assim, aí vinham as minhas amigas, nossa, parabéns, Iria, que palestra maravilhosa. E eu, uau, tava me sentindo assim, sabe? A última bolacha do pacote, como dizem, né? E aí, no decorrer da minha palestra, voltando um pouquinho, chegou um rapaz e sentou lá no fundo, na última cadeira, domingo de manhã. Esse rapaz era quem? O meu filho, Murilo. Meados dos seus 15, 16 anos, hoje meu filho tem 35 anos, Murilo entra e senta lá no final e ouve toda a minha palestra. Acabou a palestra, o pessoal veio me cumprimentar e eu me sentindo o máximo dos máximos, uau, arrebentei, né, como diz os jovens, né? Quando eu chego perto do meu filho, o meu filho desde tenra idade me chama de veinha, não sei por quê, me chama de veinha. E ele sempre foi mais alto do que eu, então ele beija na minha cabeça e fala assim, oi veinha, boa noite veinha, fica com Deus veinha, sempre assim. Aí ele pegou, me abraçou, ele mais alto do que eu, beijou na minha cabeça e falou assim, parabéns veinha, na teoria você foi formidável. Queridos irmãos ouvintes, se eu pudesse jogar ele na parede, pá, mas estava lá com a casa espírita, tipo assim, eu sou mãe, como que você pode desacatar e dizer isso para mim, penso eu. E dia de domingo, nós sempre saía do centro para poder comer pastel na feira. Aí eu falei para ele bem assim, eu tinha que ter uma arma, eu não vou comprar pastel para você hoje. Ele falou, tudo bem, mãe. Tudo bem, não precisa comprar. Mas eu precisava te dizer, foi linda a sua palestra, mãe, me desculpe, mas quem te conhece somos nós. Naquele momento, se eu pudesse entrar num buraco igual o tatu entra, eu entrava. Hoje, eu agradeço a Deus dele ter dito isso para mim. Realmente, somente aqueles em que nós temos que nos reconciliar é que nos conhece. É que muitas vezes nos falam a verdade. Um atrito. A gente não quer ouvir a verdade. Como? Aí a soberba falou, mas eu sou mãe. Eu sou mãe. E você é meu filho. Quer dizer, você está num patamar abaixo de mim. Se todo mundo falou bem de mim, por que você não? Mas mãe, eu estou falando aquilo que você sempre nos falou. A teoria, mãe, ela é muito importante. Mas se você não pôr em prática, mãe. Então eu sempre falo isso nas minhas explanações e hoje, com os pés mais firmes no chão, aonde a maturidade, o sofrimento, né? O menos orgulho, não que não tenhamos, menos vaidade, menos, você vai entendendo aquela mensagem. E ele disse, há quase 20 anos atrás. E hoje ainda nós nos pegamos nessa vaidade. Eu não vou desculpar porque não foi eu que errei. Eu não vou. Filhos torrões. Vamos ao médico e não descobrimos as causas dos nossos sofrimentos. Aí vem alguém e nos diz, como está o seu fígado? O que você emana para ele? A sua cabeça, as suas costas, as dores repentinas nas costas. O que você emana para você? Como você leva o seu dia? Como você enxerga o outro? Então a gente vai acarretando enfermidades que os médicos terrenos têm dificuldade de desvendar, porque são coisas, são metástases que estão enraigadas em nossa alma, que precisa ser banidas. E quem faz essa asepsia somos nós. Queridas irmãs, querido irmão, queridos irmãos, espero não ser rude no meu colocar nas minhas palavras, mas é a pura realidade.
é a pura realidade. O tempo está correndo muito rápido. E o tempo é agora para que nós possamos fazer essa transformação em nossas vidas, para que nós venhamos a sofrer menos no momento do chamado do Pai. Nós não sabemos qual o momento em que nós seremos chamados. Nenhum de nós sabemos. Podemos não chegar até a porta. Podemos não chegar até nossa casa. Podemos não conseguir pegar o nosso ônibus. Muitas coisas acontecem. Uma pessoa dentro da sua própria casa, um tiro lá fora, atravessa a parede, atravessa uma vidraça e pega uma pessoa dentro de casa. Assistindo a sua televisão, no aconchego do seu lar. Não é assim, queridos irmãs e irmãos? É assim que acontece. Então, que nós possamos viver com uma melhor qualidade de vida, junto com aqueles em que nós nos comprometemos lá atrás a fazer o nosso melhor. E não existe nenhuma obra que vai dizer uma resposta. É fácil? Não é fácil. O estar junto com o outro é muito difícil. Vou contar uma historinha para vocês, que eu não sei se vocês já ouviram, e um palestrante, eu não me recordo se foi o Reinaldo Leite, já desencarnado, um bandeirante espírita, ele chegou acho que foi ele, contou uma história de que existia um casal aonde vivia Maria e Manuel, vivia em grandes atritos aqui na Terra. Manuel trabalhava fora, Maria cuidava do seu lar. Quando Manuel chegava à noite, depois do seu dia de trabalho, tinha a mania de deixar o sapato na sala, e Maria faltava derrubar a casa. Mas a casa tá limpa, esse sapato tá aí. Você foi tomar banho, tá a toalha em cima da mesa. Você é isso, você é aquilo. Você vai jantar porque eu fiz comida e você não jantou. Mas Maria, como é que eu vou jantar se eu não tenho paz no meu lar? Vou deitar da forma para amanhã levantar e trabalhar. E não, quanto menos pudesse voltar para casa, é o que ele fazia. E Maria sempre reclamando. De repente, chegou o momento de Manuel partir. Manuel desencarna e Maria continuou, choramingando. E ela punha todos os dias o café na mesa para ela e para o Manuel. E ela dizia, puxa vida, que saudades de reclamar da toalha em cima da mesa. Que saudade de reclamar que você punha o sapato ali na mesa da sala. Puxa vida. Aí ela começa a clamar ao Pai. Quantos de nós? Pai, vem me buscar. Pai, vem me buscar. Pai, não sei o quê. Pai, eu fico imaginando Deus quando vê Maria. Eu sempre falo, Deus deve ficar assim, ouvindo os nossos pedidos, que não tem pé, não tem fundamento, não tem, sem pé e sem cabeça os nossos pedidos. E Maria pedindo, aí chegou o momento, aí Deus lá conversando com o Manuel, falou assim, Manuel, tá quase chegando o momento dela vir também, Aí ele olha pro pai e fala assim, se ela vier, eu desço. Entenderam? Se ela vier, eu desço. E é assim, porque quando aqui nós estamos, nós não temos paciência, nós não tolera, nós somos, dentro das casas, é uma família, casas espíritas, tem briga, aonde um quer ser isso, outro quer ser aquilo. Eu quero ser palestrante, ela quer ser a presidente, mas entregar a aguinha para os irmãos que saem da Câmara de Passe não é do meu feitio. Eu não estou para isso, entregar a aguinha. Não acontece isso na nossa família, dentro das casas espíritas? As pessoas que se rotulam para serem melhores, Chico Xavier já dizia, família que muito cresce, o amor desaparece. Aí eu não entendia isso. E eu fui em busca de conhecimento para entender essa fala de Chico. Família que muito cresce, o amor desaparece? Como assim, Família tem que se unir, Aí eu entendi. Quando só tem o marido e mulher, tudo bem. Aí começa a vir os filhos com o comportamento. Os filhos têm as suas namoradas, daí vem os genros, as noras, aí vem os netos. Então, quer dizer, os problemas vão aumentando, porque cada um tem um comportamento, cada um tem a sua razão. E aí começa a acontecer o quê? Onde as famílias se dilaceram. Não existe a família, ficam todas dilaceradas.
famílias dilaceradas. Não é isso que nós estamos deparando no mundo? Porque a família cresceu e ao invés de unir comportamentos, houve a desunião. Porque todos querem ter a razão. E aprendemos o que dentro da casa espíritas? Dentro da doutrina dos espíritos, que é diferente. Casa espírita e doutrina dos espíritos. Que melhor que nós ter a razão é ter a paz. Se o outro quer tanto ter a razão, dê a ele e fica com a paz. Aí podemos dizer verdadeiros cristãos, quando nós chegarmos nesse patamar de dar a razão para o outro. Eu te dou a razão. É isso que você quer? É isso que você bate uma vida inteira na mesma tecla? Fica com a razão. Eu cansei de sofrer. Eu preciso ter minha paz. E dependendo da situação, queridos irmãos, é só fazendo isso. Dando a razão para o outro. Por mais que nós tenhamos a pura certeza de que naquele instante, naquele ciclo, o outro está errado. Não vai adiantar a gente tentar mudar o outro. Ele não vai mudar se não tiver que mudar. Ele não vai mudar. Depende de cada um. Aquela pessoa que, a Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. A verdadeira Gabriela. Ela nasceu assim, vive assim, e ela acha que ela vai morrer assim. E ela vai, e aí não deparamos com pessoas assim na família? Que o dono da razão? E isso cansa, isso desgasta. É constrangedor a gente querer mudar o outro. Deixemos com a razão, para que nós tenhamos a paz. Deu para entender? Então, o reconciliar com os nossos adversários vai muito além. Não requer estarmos juntos. Quer ver um grande exemplo? Quando nós conseguirmos vibrar para essa pessoa. Você já consegue fazer esse exercício? Consegue fazer? Não? Vibrar. Mas tenta. Tenta. É um exercício e tem dado bons resultados. Vibre para o despertar. Vibre, mas vibre daqui, ó, e não daqui. Daqui, todo mundo sabe falar o Pai Nosso. Até uma criança em tenra idade. E eu te pergunto, uma estrofe do Pai Nosso, em que nós dizemos assim, Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pura demagogia, queridos irmãos. Pura demagogia. Uma oração não precisa de entendimento tão grande, não precisa de conhecimento tão grande. Uma oração universal. Uma criança em tenra idade, você explica para ela, né? Vamos rezar com o papai, com a mãe, com o papai? Vamos. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Você não perdoa. Você não perdoa. Pai, seja feita a tua vontade. Aí ele tira uma pessoa em que nós amamos. Ele é injusto. Vamos sair do centro. Você briga com Deus, fica de mal. Fica de costas para Deus. Todos nós, ou a maioria de nós, somos assim. Eu tô sendo muito simples. Estou pegando a oração do Pai Nosso. Nós podemos fazer uma palestra com a oração do Pai Nosso. E nós não termos justificativas e nem argumentos perante a isso. Porque nós não fazemos isso. Nós só falamos. Estamos bem distantes. Você dá conselho para quem está perdendo o objetivo, né? Não chega a você. Sim. Sim. Você fala, você vira uma fera. Aí você pensa, mas com tantas pessoas maldosas lá fora, vem tirar a vida da minha filha. É triste, nós não estamos na condição de aceitação. Mas é compreender, irmãos. Compreender.
Nós temos que compreender. O Pai não pede que nós nos sacrifiquemos, lembremos, mas que nós nos esforcemos. Não fiquemos na zona de conforto, nos redimirmos com aqueles em que nós ainda não temos simpatia, o quanto antes, para que nós não precisamos voltar da mesma forma, com os mesmos sofrimentos. Por isso nós estamos aqui rastejando, gente, por isso, sabia? Nós estamos patinando, e patina, e aquela mesmice, e não sai. Por quê? Porque nós falamos, não, pai, pode deixar eu voltar com ela lá, Maria e o Manuel voltar, que vai dar tudo certo. Chega aqui, vem a Iria fazer palestra, achando que está abafando, e o seu filho, que mora dentro de 4 paredes com ela, disse a ela, você não é isso. E você sabe quem é que faz isso conosco? O Pai. Não como punição, e nem como castigo, porque Ele é soberanamente justo e bom, mas com o despertar da sua consciência. Quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, quem é o nosso maior advogado? A nossa consciência. Ela nos alerta. Ué, você foi lá na padaria, você levou 50 e trouxe 100 de troco a mais, e você percebeu? E não, sabe aquela aí, olha a sua consciência falando, sabe aquela mocinha lá do caixa? Pode ser um filho seu, que trabalhou o mês inteiro e veio uma pessoa igual a senhora, e ela tem que pagar do bolso dela um erro que ela não fez, não cometeu. Não pesa? Uma coisa simples. Não nos pertence. Não nos ocasionemos com mais problemas. Não vamos em busca de pegar mais problemas para nós, para as nossas dificuldades. Vamos sanar o que já tem. Não sejamos tolos. Não sejamos humilhados, mas que nós sejamos humildes de coração. É diferente. Sermos humilhados pelo outro e nós sermos humildes de coração. Devolva. Não nos pertence. E assim é para a vida. O outro, se está nos oferecendo lixo, deixa o lixo para ele. Não somos lata de lixo, irmãos. Só vem o que for bom, o que for para somar. Estou lutando para limpar. E vem você sujar? Na minha casa só entra quem eu convido. Aonde que é minha casa? Meu eu. Na minha casa só entra quem eu convido. Então eu não vou me contaminar com o lixo que você tem para me oferecer. Fique para você. Deu para entender a mensagem? O que é reconciliar? Gente, nós estamos no dia 22 de abril. Ontem foi ano novo. Ontem nós tiramos uma folhinha do 31 para o dia 1º. Lembram disso? Quantos de nós nos comprometemos a mudar? Já estamos 4 meses na frente. Até esquecemos que nós tínhamos comprometido. Imagine na vida, em uma encarnação. Não é fácil, mas nós não estamos sozinhos na caminhada. Nós temos um pai que quer que seu filho sofra menos. Nós precisamos acreditar nisso. Ninguém pode pôr na nossa cabeça isso. Nós precisamos acreditar que nós não estamos sozinhos na caminhada. Por mais que nós olhemos ao redor e todos estão contra nós, de uma maneira ou de outra, onde nós muitas vezes nos sentimos injustiçados, acreditam em Deus. Acreditam no Cristo, que quer o nosso melhor. Se apoiemos neles, basta. Basta. Porque no momento de nós falarmos com o Pai, não vai ter ninguém dessas pessoas juntos de nós. A multidão em que nós nos sentimos injustiçados está cada um resolvendo os seus problemas, ou não. E é o nosso momento junto ao Pai. Iria, o que fizeste? O que fizeste? Então, nós temos que nos preparar
para a nova vida, para a nova morada, para esse mundo em que tanto nós almejamos, que é o mundo de regeneração. Todos nós almejamos. É um mundo melhor, com menos sofrimentos, com mais enfermeiros do que enfermos. Que sejamos nós esses enfermeiros, para auxiliar esses nossos irmãos que ainda não despertaram para a nova vida. Perguntas. Eu vou tomar minha aguinha, tá? Vão elaborando as perguntas. Devagar, se eu não souber, o Eduardo responde, que é os universitários. Eu vou explicar para você. Pode elaborar as perguntas aí. Devagar. Um por vez. Vamos lá. Dúvidas? Tá. Não perdoa, mas quer ser perdoado. Uhum. É uma absurda a pessoa não perdoar. Sim. A gente não perdoa. A gente não nos perdoa. Nós nos cobramos. Nós nos punimos. Eu não sou essa pessoa, eu sou incapaz, eu não sou o suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou capaz de dar um passo a mais, eu não sou capaz de lutar para aquilo que eu quero, eu não sou capaz de... Eu peço para alguém pintar a minha casa, mas ninguém pinta, eu tenho saúde o suficiente, eu vou lá e pinto a minha parede um dia metade, outro dia outra metade. Deu para entender? É assim na vida. É um dia de cada vez. Então nós não nos perdoamos, nós nos cobramos de coisas que nós não somos merecedores de tal. Nós somos merecedores, sim. Perdão, uma das coisas mais difíceis. Então, qual o caminho? Eu vejo que moral e desculpar. O melhor que perdoar. O melhor que. Qual é o seu nome? Isabel. O melhor que perdoar é não se sentir ofendido. Aí quando você ignora, porque quando você reage, sim. E nós ensinamos isso para os nossos filhos. Não revida. Quer ver uma coisa bem simples? Sim. Aí você vai lá no tempo que você vai depois. O amanhã pode não chegar. O amanhã pode não chegar. A única certeza que nós temos é do agora, do tempo presente. Esse tempo que você está sentado aí, você aqui e eu aqui. O milésimo de segundo após, nós não temos a certeza. Então a gente precisa fazer agora. E nós corremos o risco de errar? Sim. Só vamos saber se nós estamos corretos ou não se nós fizermos. E ainda somos suscetíveis ao erro, mas nós estamos tentando. Nós estamos tentando. Tinha uma vez a minha filha, ela vinha reclamando que ela foi com uma roupinha para a escola e juntou umas menininhas e começou a chamar de barata. Você é barata, você é barata, você é barata, falou para minha filha, né? Aí ela falou que na hora ela lembrou de mim, né? Você não pode se ofender daquilo que você não é, né? Você não pode se ofender daquilo que você não é. Aí ela pegou, olhou assim, ela olhou para as meninas, umas 2, 3 meninas, até hoje eu me recordo bem disso. Ela pega e sai. Aí uma fala para a outra assim, ué, ela não falou nada pra gente. Aí a minha filha olha e fala, porque eu não sou barata. Simples. Eu não sou barata. E ela é pequenininha. Eu me senti tão feliz que ela absorveu uma coisa, um ensinamento meu.
Você não é uma barata, você é muito mais. Você é muito mais. Você é capaz de muito, minha filha. Você é maravilhosa. Né? E assim somos nós. Olhemos no espelho da vida e vejamos o quão felizes nós somos. Estávamos conversando, eu e o Eduardo. Deparamos com irmãozinhos menos infelizes na rua, que cada um tem os seus problemas, que não cabe a nós para resolvermos, mas também não cabe a nós julgarmos quem somos nós. De vermos pessoas em situações que nós falamos assim, tá tão fácil sair dessa situação, fácil para você que não está vivenciando na pele aquele sofrimento. Fácil para você que tem, ao sair daqui, um sofá para sentar, uma família à sua espera, uma cama para deitar. Por mais dificuldades que tenhamos, tem sempre alguém menos que nós. E além de nós, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado na vida. O sofrimento, para que nós possamos saber, uma criança, bebezinha, se ela está bem ou não, uma das coisas que ela desencadeia de imediato é o quê? A febre, o choro. Aí nós vamos ali desvendar qual é o problema, porque ela não fala. Qual que é o problema dela? Não é assim? Assim somos nós. Aonde nos incomoda? Não passemos pomadinha, vamos direto na causa do problema. Trata-se de dentro para fora. A pomadinha só é um paninho úmido, superficial. E a nossa vida tem que ser limpa de dentro para fora. Do nosso eu. Do nosso eu. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho. É o tempo, é agora. O chamado está sendo. Não vamos perder as esperanças e sairmos daqui. Pior é, quando você não tem conhecimento, é um peso. Quando você tem o conhecimento e você não faz, é outro peso. E nós já temos o conhecimento. Não estou dizendo da doutrina em si. É do despertar que está em nós, através da nossa doutrina, que é uma doutrina de oportunidades. Se hoje eu não conseguir, eu fiz por onde? Amanhã é um novo dia. Eu vou estar mais bem fortalecida. É esta a mensagem. Mais alguma dúvida? Podem perguntar. Eduardo? Vou fazer aquela perguntinha. Entenderam tudo ou não entenderam nada? Agora, vamos praticar. Nós temos certeza. É o que eu disse quando eu iniciei a nossa explanação. Quando nós aqui chegamos, Isabel, cada um no seu tempo, nós tínhamos um comportamento. Vocês podem ter certeza. E hoje você pensa para fazer. Você pensa para fazer. Você pensa para falar. Por mais que ainda nós nos vejamos ainda precisando melhorar muito, muito. Não é 6 meses. Demora. Mas nós podemos sermos melhores. A perfeição vai vir no tempo certo. O que Jesus passou para ser o Jesus? O que Chico Xavier passou para ser um Chico Xavier de exemplo para nós? Não foi fácil. Integridade sozinho, sendo humilhado. Uma vida e nunca deixou de nos ajudar. Queria muitas vezes sair fora, correndo se pudesse. Mas os nossos amigos da espiritualidade, como o grande amigo dele, Emmanuel, puxava ele, porque tinha uma visão maior. Você precisa, não sucumbe, vai chegar o seu momento. Assim somos nós. Sejamos os Chicos, as Madre Teresa de Calcutá, os Padre Francisco, o Eduardo, a Isabel, qual o seu nome? A Lúcia, a Meire da vida. Pessoas que estão aqui para se melhorar. Façamos o melhor por nós.
e por aqueles que nos rodeiam. Ame, ame, para que nós possamos ser amados. Queridos irmãos, agradeço a oportunidade de vocês terem dado para mim estar nessa casa. É de suma importância dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. Espero ter novas oportunidades de aqui estar dividindo mais coisas boas com vocês e nos abastecer. Às vezes nós vem aqui achando que nós vamos doar, mas eu saio daqui muito mais fortalecida, sabe, receptiva por vocês. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Aos nossos irmãos ouvintes, que possam ser beneficiados da melhor forma de tudo aquilo que eu disse aqui, através das palavras do Cristo. Muita luz, até uma nova oportunidade. Que assim seja. Deu para a gente aprender um pouquinho, né? Pensar aí, né? O dia de hoje é o dia de hoje, é o dia de fazer, né? Nossos atos é hoje, não amanhã. Então vamos tentar ver se hoje mesmo a gente já tira um débito das nossas costas, né? Que é aquele que tem. Então vamos agradecer as palavras da Ida, o nosso aprendizado de hoje. Vamos agradecer essa experiência que nós estamos tendo neste plano, nessa existência. Porque esse tempo em que nós estamos aqui é exatamente para aprendermos, colocarmos em prática e, se possível, melhorarmos um pouco mais para que a gente volte uma próxima melhor ainda. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, nos colocando em posição de recebimento, porque enquanto nós vamos fazendo essa prece, nossos mentores, a espiritualidade da casa, nos faz o nosso passe, ministra sobre nossas cabeças aquele passe que vem para nos acrescentar a energia que necessitamos para mais uns dias à frente. Aquele passe que vem para nos trazer o conforto, a paz, a tranquilidade, nos fortalecendo e acrescentando em nossas vidas a fé e a esperança, e principalmente a coragem de agir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Nos envolva, Mãe Sagrada, no seu manto de proteção e isolamento, e conosco permaneça, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.